Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Seja bem-vindo à nossa 8ª videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de juvenis. Hoje nós estamos estudando o seguinte assunto: o propósito do sofrimento. Nós temos um texto inicial aqui em Salmo 119, versículo de número 71. O salmista diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Claro que a aflição não é algo bom, porém, os seus efeitos são sentidos, logo após o sofrimento. Coração é quebrantado, ficamos contritos, reconhecemos a nossa dependência de Deus, e isso, claro, nos faz muito bem. Reconhecemos a nossa igualdade com os demais seres humanos, porque às vezes somos tentados a acharmos melhor do que outra pessoa. Isso não faz bem para ninguém. Quando vem o sofrimento, a gente se conscientiza, somos meros mortais e que, na verdade, não somos melhores do que outras pessoas. Nós temos uma leitura bíblica em classe baseada em 1 Pedro 4, verso 1, verso 2, verso 12 ao 19. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Verso 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Nossos objetivos: primeiro, compreender o sofrimento de Cristo e seu propósito, entender por que o justo sofre e responder à inquietante pergunta: sofrer faz bem? Primeiro tópico: o sofrimento de Cristo. Vamos começar com Jesus, Primeiro subtópico: Cristo sofreu por nós. Por que Jesus sofreu? Está aqui a resposta. Cristo sofreu por nós, para pagar a nossa culpa. Pedro diz que Cristo padeceu por nós. Jesus não desistiu da humanidade, apesar de não ter sido bem recebido pelos homens. Olha isso. Nunca teve nenhum conforto. Desde o início se vê isso, Ele nasceu numa estrebaria de animais, cresceu em um lugar humilde. Jesus poderia ter voltado ao céu, mas ele, por amor, fez a pior escolha. Isto é, pior escolha quando olhado do ponto de vista humano, que foi morrer numa cruz. Ele escolheu previamente o sofrimento, escolheu a dor, escolheu o desprezo. Mas havia um propósito em tudo isso. É uma opção difícil escolher sofrer. Difícil e corajosa. Mas foi exatamente isso
que o Senhor Jesus Cristo fez, foi exatamente isso que ele realizou. Mas qual era o propósito em tudo isso? Segundo o subtópico, Cristo pagou a nossa culpa. Cristo morreu por nós. Nós não conseguiríamos nos livrar do pecado por conta própria. Havia necessidade de um redentor. E aí, nenhum ser humano servia para ser redentor de outro ser humano. Porque todos pecaram e afastados ficaram da glória de Deus. Somente Jesus. A fim de que fôssemos livres da condenação do pecado, Jesus padece com essa finalidade, né? Ele morre na cruz, cumprindo na carne a pena que era devida a nós, o que nós merecíamos. Castigo, né? Por causa dos pecados, a morte. É normal entre os homens cada um pagar pelos seus erros. Mas sofrer pelos pecados alheios, e pior, sofrer pelos pecados dos inimigos, porque nós havíamos, né, nos constituído inimigos de Deus por causa das nossas transgressões. Mas foi por isso, ou foi isso, né, o que aconteceu com Cristo no Calvário, diante do maior sofrimento de todos os tempos, não só pela dor padecida, mas sobretudo pela dignidade e pureza daquele que entregou sua vida na morte e foi contado entre os transgressores, né? Deus estava ali oferecendo uma nova oportunidade para nós, para a humanidade. Essa oportunidade, ela existe até hoje em Cristo, porque foi Ele que padeceu por nós na cruz. Terceiro subtópico, a cegueira dos judeus. Veja que nem mesmo assim todos creram, né? O sofrimento de Jesus foi algo que atraiu muitas pessoas, como ele mesmo profetizou, né, que ia acontecer. João 3, 14, 15, capítulo 12, verso 32. Pessoas como o ladrão e o centurião da cruz foram convertidas ao evangelho ao ver o sofrimento de Cristo. Os judeus religiosos, porém, no caso aqui os escribas, os fariseus, né, os saduceus, eles estavam tão cheios de si mesmos e de coração endurecido que eles não enxergavam qualquer valor no Messias. Não havia, na visão deles, qualquer valor em um Messias ser um servo sofredor, como aparece em Isaías 53. Por que não? Porque eles aguardavam um Salvador que apenas os livrasse do jugo romano. Eles queriam ser livres do jugo romano e não entendiam que havia um jugo pior do que o jugo romano, que era o jugo do pecado, a escravidão do pecado. O Messias veio não para derrubar governos, para destruir homens em eminência, fazer justiça como se fosse um justiceiro e tal. Ele veio para libertar o homem do pecado. Essa é a grande realidade, né? Segundo tópico, entendendo o sofrimento do justo. O sofrimento do justo aprimora a fé. O Espírito Santo aconselha que não devemos estranhar a provação, pois ela possui um propósito. O propósito da provação, do momento difícil, é aprimorar a nossa fé. Não é matar, não, aprimorar a nossa fé. Esse propósito encontra-se em vários outros textos da Escritura, como, por exemplo, a aprovação de Abraão, que a gente vai encontrar aqui em Gênesis, capítulo 22. O sofrimento dos hebreus no deserto e também as provações de Davi. E existem outros também, outros casos. O próprio Pedro, na mesma carta, assevera sobre o propósito do sofrimento. Capítulo 1, versículo 7, está escrito o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória a revelação de Jesus Cristo. Para que o ouro é provado no fogo? Para destruição? Não. Para aperfeiçoamento. Porque quando o ouro é exposto a altas temperaturas que ele dilui completamente, segundo o que temos
conhecido um pouquinho, as impurezas são separadas do ouro. Então, quando a gente é exposto a algum tipo de sofrimento, geralmente as nossas impurezas elas se tornam mais claras e temos mais condições de renunciá-las. Né? Se vivêssemos uma vida só de alegria, gozo e prazer, a gente viveria numa soberba terrível, porque não seríamos capazes de perceber as nossas faltas. Para começo, estando tudo bem, a gente se sentiria já aprovado em tudo, diante de Deus e diante dos homens. E aí ficaríamos impossibilitados de um arrependimento, de uma tomada de posição para aperfeiçoamento. Né? Alegria no sofrimento. Os ímpios certamente não encontram razões para se alegrar no sofrimento. Entretanto, aqueles que conhecem a Deus devem se alegrar no fato de serem participantes das aflições de Cristo. Embora seja algo que parece estranho, né, se alegrar com o sofrimento, é importante mencionar que tal ação somente acontece pela atuação do Espírito Santo, que nos lembra da glória que está reservada nos céus para os justos. Ou seja, por que é possível o justo se alegrar no sofrimento? Porque ele tem uma esperança que não se limita ao tempo presente. Você pode estar sofrendo agora, mas se você é um justo, uma justa, uma mulher justa, um homem justo, que teme a Deus, tem fé em Deus, você crê que o que lhe espera na eternidade não é sofrimento, mas descanso, alegria, paz, tranquilidade. Ademais, sofrer pelo nome de Cristo constitui-se em uma bem-aventurança. Pedro, aliás, ouviu essa verdade pela primeira vez, certamente, dos lábios do próprio Senhor Jesus no Sermão da Montanha, 5, versos 10 ao 12. Né? Alegrai-vos porque o sofrimento aconteceu também com os profetas que vieram antes de vós, e existe uma bem-aventurança e um galardão em tudo isso. Terceiro tópico, sofrer. Sofrer faz bem? Primeiro subtópico, sofrimento inútil. Existe um sofrimento inútil que não nos serve para nada. Ao falar sobre o sofrimento dos justos, Pedro adverte sobre a importância de sempre fazer o bem, deixando claro que, como Deus não faz acepção de pessoas, se um cristão cometer algo digno de repreensão, seja de Deus, seja da justiça humana, deverá pagar pelo seu delito. Não é justo que, nesses casos, a pessoa queira colocar a culpa em Deus, que se busque glorificá-lo por seu sofrimento, haja vista a prática de uma injustiça. Sofrer por fazer o mal é inútil. Se o homem pratica a iniquidade e a maldade, duas coisas ele não pode fazer. Ele não pode culpar Deus, nem pode glorificar a Deus. Eu estou passando por uma provação. Não, se você fez o mal, se você aprontou, não é provação. É consequência dos seus atos. Tem que reconhecer a realidade, né? Tem um tipo de sofrimento que não tem proveito nenhum. Sofrer por praticar o mal não tem proveito nenhum. Não se envergonhe de sofrer por Cristo. Aqui sim, aqui tem proveito. Pedro, em certa ocasião, se envergonhou do Senhor. Para não sofrer, ele negou Jesus. Agora, porém, o novo Pedro anuncia a todos que não tenham vergonha de sofrer pelo Evangelho. Paulo sofreu como se fosse um malfeitor, 2 Timóteo 2:9. Mas também não se envergonhou do Evangelho, Romanos 1:16, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Pois ambos sabiam que sofrer por amor a Cristo glorifica a Deus. Mas existe um fim para o sofrimento? Pedro sustenta que os sofredores, segundo a vontade de Deus, podem descansar, que o fiel Criador cuidará da alma deles. Com isso, ele estava afirmando que podemos confiar em seu terno cuidado, pois por trás do sofrimento de um justo, há um desígnio benigno em prol daqueles que herdarão a vida eterna, a salvação. Romanos 8:28. O verbo grego utilizado por Pedro em encomendem, do grego paraptitreme, pode ser traduzido por depositar com confiança aos cuidados de alguém. É você se confiar em Deus.
a fim de ser guardado em segurança. Está difícil, está complicado, mas confia em Deus, se lança por inteiro. Jogue-se nas mãos do Todo-Poderoso. Assim, o justo que sofre não deve temer, nem tampouco duvidar, pois sua vida está nas mãos do Senhor. Está em boas mãos, não é verdade? Concluindo, o sofrimento está vinculado à nossa existência e à maneira de aperfeiçoarmos a nossa fé em Deus. Com ele, reconhecemos que somos dependentes da misericórdia divina e se viermos a enfrentar grandes provações, que não sejam por consequência de nossos próprios erros, né? Que é um caso aqui para a vergonha do Evangelho, o maior consolo diante de uma provação é a consciência tranquila de estar agindo com fidelidade, que, portanto, Deus está com você. Bem, se alguém sofre por causa de algo errado que cometeu, só resta arrepender-se e buscar o perdão de Deus. Em todos os casos, estando vivo e reconhecendo o seu estado, tem um proveito. Porque Deus é riquíssimo em perdoar também. Deus abençoe, até a próxima aula.